Sejam muito bem-vindos a mais um TV Sim, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi e Região, agora na temporada 2025. Hoje, a minha convidada é a doutora Priscila Rosângela de Oliveira, ela é fonoaudióloga e vai conversar com a gente sobre os impactos da perda auditiva na vida das pessoas. Doutora, obrigado primeiramente por ter aceitado conversar conosco sobre esse tema, que eu imagino que os professores se interessem bastante por causa da gritaria da sala de aula. Eu que agradeço o convite e realmente, assim, eu recebo bastante professor, né, preocupado com a gritaria de sala de aula. Eu vou começar te pedindo um esclarecimento, assim, na minha percepção leiga sobre o tema, eu imaginava que uma vez que eu começo a perceber uma perda auditiva, eu procure um otorrino. Eu não passava pela minha cabeça que a primeira pessoa que eu fosse procurar seria um fono. O caminho é esse? É o caminho inverso? Eu vou na fono, depois no otorrino, vou no otorrino e manda para você? Como que funciona? Funciona primeiro o otorrino, né? Então, assim, qualquer sintoma, ou perda auditiva, dor no ouvido, tá entupido, qualquer sintoma, procura um médico, procura o otorrino. Aí o otorrino vai ver se precisa de lavagem, tratamento, medicamento, qual seria o provável problema. Aí ele encaminha para a fono, porque a fono faz o diagnóstico. Então, a fono faz exames auditivos, né, para fazer o diagnóstico do problema. Aí sai da fono, volta para o otorrino, porque ele vai avaliar o resultado do exame, aí ele vai ver se tem tratamento, se não tem. Aí, caso a pessoa precisa de um treino em cabine, ou ela precisa de aparelho auditivo, aí tem algumas condições que a fonoaudióloga que vai ajudar a pessoa. Entendi. Assim, eu estou na internet, trabalhando com internet há um certo tempo, eu não quero aqui revelar a minha idade, mas eu sou da época daquele meme famoso com uma fonoaudióloga que estava tentando ensinar a pessoa a falar: o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. É assim o meme, acho que o pessoal que assiste a gente nem vai saber do que é isso. De novo, na minha condição de leigo sobre o assunto, imaginei que a fono trabalhasse muito essa questão da dicção, do tom de voz, de repente até ajudar na questão da timidez, para a pessoa que não consegue se expressar tão bem de forma oral. Quando o paciente te procura para tratar da audição, o que exatamente você ajuda nele? Em que exatamente você ajuda ele? Olha só, é muito legal você falar isso, né? Porque é incrível como as pessoas relacionam fono com fala, né? É problema de fala com a fono, né? É isso. E a fonoaudióloga trabalha com distúrbios da comunicação em geral. Então, por exemplo, trabalha até com comunicação escrita, né? É mesmo? Até com comunicação escrita a fono trabalha. Então, assim, a fono faz a reabilitação auditiva. Então, onde a fono entra, quando ela está... quando tem um diagnóstico de perda auditiva, é na reabilitação auditiva, né? Então, a gente tem alguns tratamentos. Por exemplo, colocar uma prótese auditiva, um aparelho auditivo. A gente tem tratamento para zumbido também, através de neuromodulação. Hoje em dia tem vários tratamentos chegando aí como novidade para todo mundo, mas temos vários tipos de tratamento auditivo. A gente tem treino em cabine para pessoas que têm problemas de processamento auditivo central, que envolve muito essa parte auditiva. Eu tenho audição normal, mas problema em processar o som. Então a gente entra com treino auditivo, né? Como assim? Isso é uma moda, né? Isso é uma moda. É o que está mais, assim, é o que tá mais enchendo a clínica. Hoje são pessoas com problemas do tipo, eu escuto, mas eu não entendo, né? Então, como assim? Então, explica melhor. Eu não sei o que está acontecendo, mas assim, é uma onda de autista, TDAH, gente descobrindo tudo isso, né? Entendi. E aí nós temos o famoso processamento auditivo central, que eu já venho, olha, eu tô com 25 anos de formada, e quando eu me formei, eu já fiz curso de processamento auditivo central, e vou sempre renovando e tal. Quando a gente escuta pelo ouvido e entende pelo cérebro. Então, existe um processar do som, né? E existe uma alteração específica do processar do som. Mas o não entender, você fala que interpretação do que você está ouvindo mesmo? Ou eu não consigo identificar o som de uma moto, sei lá, algo assim? Não, de interpretação mesmo. Então, de repente, eu não vou... uma criança que não vai bem na escola, de repente... Por
que não vai bem, sabe? Vem o professor e tem aulas de reforço, e ele ajuda e chama os pais, e em casa tem que pegar no pé e tal. E aí quando vai ver, era processamento auditivo central. Ele está escutando o professor, o amiguinho está conversando, ele não consegue processar as duas situações ao mesmo tempo, se distrai, perde foco, porque ele tem um problema de processamento auditivo central. De processar... de ter alguma habilidade ali comprometida de processar o que o professor está falando. Entende? Então, assim, isso a gente tem tratamento e a fonoaudióloga que faz. Então, tudo isso a fono faz. Reabilitações auditivas, né? Então, onde ela entra? Ela entra com relação à audição. Ela vai entrar no tratamento de reabilitação auditiva, seja com um treino auditivo, seja com aparelho auditivo. E ela vai entrar também na parte de diagnóstico, né? Que é fazer exame de audição, audiometria, vai fazer imitanciometria para ver tímpano. A gente trabalha com otoneurológico, que é diagnóstico de labirintite também. Reabilitação labiríntica e pertence ao ouvido, porque o labirinto, que não chama labirinto, né? Que são vestíbulos, processos vestibulares, aí tudo dentro do ouvido, né? É grande, o assunto é complexo e é muito legal. É interessante. Agora vamos lá para os professores que nos assistem. A partir de que momento, como que eu percebo que eu estou perdendo a minha audição? Porque assim, tem o aumento do volume da televisão, por exemplo. Mas, por exemplo, hoje eu moro numa casa que tem muito barulho da rua. Então, o aumento da televisão não é porque eu não estou ouvindo o que está acontecendo, é porque o barulho externo atrapalha o aumento da televisão, eu tenho que aumentar. E aí, como que eu sei se é realmente um problema de perda auditiva ou se é algo do ambiente e tal? Quais são os primeiros sinais que eu preciso ficar de olho? Na verdade, a pessoa tem que estar bem atenta, né? Porque o famoso oi, né? Tipo, muitas vezes é alertado por um familiar. Né? Porque a própria pessoa pode estar fazendo pedindo para repetir e não percebe. Eu tenho um caso assim, de uma pessoa próxima que fica repete, a gente tem que ficar, você tá com perda auditiva, né? Então fica muito atento aos sinais, realmente, de se perceber ou falar, parece que eu tô escutando baixo, parece que eu não tô entendendo o que a pessoa tá falando, né? Então é autoobservação. E escutar também o familiar, outra pessoa que convive, que pode estar com a mesma queixa, né? Nossa, parece que você não escuta. Porque é muito comum a pessoa vir pra gente falando assim... eu escuto bem, mas a minha mulher reclama que eu não escuto bem. O meu marido fala que eu não entendo o que ele fala, mas eu acho que o problema é dele, ele que não fala direito, né? Entendi. É sempre assim, né? Essa queixa. Então é autoobservação e escutar quem tá próximo, né? O que é válido, né? Fazer o exame de audição. Não dói, né? É barato, é um exame simples, é fácil de encontrar, né? E eu falo que seria interessante se a gente conseguisse introduzir o exame de audição no check-up geral. Então, a pessoa costuma ir no médico uma vez por ano, ela faz todo o check-up, exame de sangue, ela faz eletro do coração, faz esteira, faz um monte de coisa. De repente, incluir o check-up auditivo, né? Porque é bem interessante, porque pequenas perdas são imperceptíveis. Quando a pessoa fala assim, olha, eu acho que eu tô perdendo a audição, é porque já perdeu bastante. Entendi. Sabe? Não é uma coisa assim fácil de observar. Entendi. Quando um bebê nasce, são feitos testes, né? São nos olhos, é feito teste auditivo também. Eu sei, porque eu tenho um filho pequeno, eu sei que ele passou por... o teste da orelhinha, né? Isso, que ele passou por todo esse processo. Não é detectado nada ali. A partir de que momento a pessoa pode começar a ter um problema auditivo? Olha, isso depende muito da situação, né? Então, existem algumas doenças, né, de gestacionais aí, de rubéola, por exemplo, que pode ocasionar uma perda auditiva. O teste da orelhinha, chama emissões otoacústicas, agora é lei, graças a Deus, e tem que ser feito na maternidade, né? Porque ele vai detectar uma perda auditiva precocemente e uma criança, quando detectou que ela tem perda auditiva, logo quando ela nasce já pode ser protetizada ou já pode colocar um implante coclear e assim ela pode se tornar um falante normal, né? Levar uma vida muito mais normal do que quem demora para resolver o problema.
Passando disso, então vamos lá, fez o teste da orelhinha, deu normal, passou. Ótimo. Aí de repente vem uma infecção de ouvido que causa perda auditiva, né? Crianças que têm problemas de rinite, sinusite, pode ter problemas auditivos também, porque congestionam todo o conduto e aí pode ocasionar infecção, pode viver com o ouvido entupido, né? E depois dali para frente tem explosões, queda, acidente, doenças virais, sarampo. A gente Fatores, tem fatores hereditários também? Hereditários também. Por que eu estou te perguntando os fatores hereditários? Eu vou usar o exemplo do meu filho. Eu não uso óculos, a mãe dele não usa óculos. Foi feito os testes necessários quando ele nasceu, tudo tranquilo, mas quando ele começou a ficar maiorzinho, a partir dos 2, 3 anos, a gente começou a perceber uma dificuldade dele de concentração na sala de aula. E aí uma dica da professora, inclusive, foi, olha, leva ele num oftalmologista para fazer um teste. E aí a gente descobriu que ele precisava usar óculos. Então, desde os 4 anos, ele começou a usar óculos. Hoje ele trocou de lente recentemente, ela está com 4 graus de... Então, assim, ele realmente precisava daquilo para a vida dele, né? No caso da audição, é parecido? Assim? É parecido. E aí, perdão, só para complementar. Aí a gente foi questionar o oftalmologista sobre, né? Porque assim, a gente não tem nenhum fator, foi feito o teste, estava tudo tranquilo. Ela falou, pode ser algum fator genético. E a minha mãe tem um problema de visão, desde sempre ela usa óculos e talvez tenha havido desse lado da família o problema acontece. dele. No caso da audição, acontece também ou não existe muito essa questão? Acontece. A gente até tem algumas doenças do ouvido, né? Que, por exemplo, a gente tem uma doença que chama otosclerose ou otospongiose, que é uma descalcificação dos ossículos dentro do ouvido, né? Isso é genético, muito comum e genético. Então, eu já peguei caso de criança com 8 anos que desenvolveu a otospongiose. Nossa. Né? Então, pode acontecer. Não é muito comum, né? Eu acho que é uma coisa, mas pode acontecer. Né? Igual a visão, não é tão comum, né? Tipo, pai e mãe não usam óculos e o filho usa óculos, Sim. né? Mas acontece realmente. Quais sinais que os pais devem ficar atentos e principalmente os professores dentro da sala de aula podem ajudar? Porque no caso do meu filho, por exemplo, foi a professora que deu essa dica pra gente. Aquele aluno que pede para sentar na frente, né? A professora não está escutando, posso sentar na frente? Ou ela chama, né? E não escuta. São essas dicas que eu dou para o professor ficar atento pro aluno, né? Para ver se ele está realmente escutando, porque eu vejo que por ser um número muito grande de crianças, o professor se preocupa muito no sentido dele não ter atenção, dele não ter foco. E às vezes o problema é outro, o problema é auditivo, é visual, né? Eu acho muito legal o professor que tem essa sacada aqui dentro do seu filho, de falar assim, o problema não está no ensino, o problema é outro, né? Isso aí eu acho muito legal. Porque já vi muitos casos de professor achar sempre que o problema é no ensino, às vezes o problema é falta de foco, de atenção e pode ser outro, realmente. Pode ser o auditivo, ou processamento auditivo, ou visual, né? Ou até mesmo alguma outra questão de saúde, né? E aí você falou de colocar na rotina de saúde o exame auditivo. No caso das crianças, por exemplo, é feito quando nasce, mas, por exemplo, quando a criança está começando a fazer a troca dos dentinhos de leite para os dentes né, fixos e tal, a gente leva no dentista. Se preocupa, vamos levar no dentista para saber se está tudo bem com a dentição, se vai precisar usar aparelho, etc, etc, etc. No caso do oftalmo, se a gente tem alguma dificuldade, a gente já leva lá para ver. No caso da audição, a gente, pelo menos, acho que não tem este hábito, né? E aí é importante inserir isso também nesse período da vida da criança? Olha, eu vou mudar até o verbo, não tinha. Nossa, eu estou vendo um movimento nessa área muito grande, principalmente dos professores. Ontem mesmo eu recebi 2 crianças que o professor pede. Então, eu tenho visto esse movimento dos professores pedindo audiometria. Então, leva no médico, leva no otorrino, faz uma audiometria. Está acontecendo uma mudança de mentalidade e tem sido bem legal, né? Então, e foi muito interessante que ontem as 2 crianças que eu recebi falaram assim, tipo, não, a professora que pediu para tirar dúvida. Eu achei incrível. Eu falei, nossa, que legal. E eu recebi também, o ano passado, eu fiz uma parceria com uma escola, que a escola também tomou a atitude de falar, não, olha, junto com a lista de documentação, uma audiometria.
Olha, né? que bacana. Eu achei isso muito legal. Uma vez, eu estava com um projeto até de fazer isso, né? Ir para as escolas e fazer uma triagem auditiva e uma de triagem visual também, né? E eu acho isso muito legal. Poderia dar certo. É simples fazer essa triagem auditiva? É simples, né? A gente pega o otoscópio, que é aquela lanterninha, dá uma olhada no ouvido e vê se não tem cera. Se tem cera, vai ser encaminhado para o otorrino, né? E aí faz uma audiometria simples. A audiometria colocou o fone, escutou um apitinho, ou aperta o botão, ou levanta a mão. Menores de 5 anos a gente faz de forma um brinquedinho, alguma coisa que também é bem legal. A gente consegue fazer a audiometria, eu acho que a partir de 2 anos, né? É bem legal. E aí é uma triagem, na verdade, né? Não vai avaliar tímpano, que aí tem que vir o pedido médico certinho, né? Mas triagem, tudo bem. Fone de ouvido, você já me falou antes da gente começar a gravar que não é legal de forma é verdade. nenhuma. Eu quero falar do fone de ouvido, mas antes disso eu quero te fazer uma outra pergunta. No celular hoje, quando você conecta um fone de ouvido desses mais modernos, o aparelho celular te dá a possibilidade de fazer um teste auditivo. Não sei se você sabe. Sei sim. O teste de ruído, eu acho, algo assim. O quanto é confiável isso? E pode ser um alerta para as pessoas irem procurar você, por exemplo? Eu tenho recebido algumas questões assim dentro do consultório, né? Porque lá no consultório a gente faz tanto a triagem auditiva, quanto exame clínico, quanto a parte de reabilitação, né? Atendimento de criança, processamento, treino auditivo. E eu tenho visto pessoas me procurando. Eu fiz um teste, né, no celular e tal. Eu não conheço muito bem a origem, né, como que eles estão sendo produzidos. O que eu penso é o seguinte, né, existe uma mudança muito grande com relação à tecnologia, né, e cada vez eles estão fazendo coisas mais confiáveis, que nem os aparelhos que estão vendo até a pressão arterial, batimento cardíaco, essas coisas, né. Dá pra gente levar em consideração? Eu acho que é válido, sim, você fazer esse teste auditivo e falar assim, olha, eu tô sentindo alguma diferença. Totalmente confiável, não, mas para você ali dar uma olhadinha, acho que não tem problema nenhum. Com relação ao uso de fone de ouvido, né? O fone de ouvido hoje, ele é utilizado de uma forma assim, aleatória, né? Cada um vai, compra do modelo que quer, cada um escolhe seu modelo e vai usando do jeito que quer. E na verdade, como que funciona isso, né? Os aparelhos auditivos, os aparelhos de telefone celular, por exemplo, eles vêm junto com um fone. Ainda vem, né? Não sei, né? Vem junto um fone. Alguns sim, outros... Isso, então, grandes marcas, eles pegam o fone de ouvido e fazem testes. Passa pela Anvisa, passa por teste, então você sabe que seria o fone menos prejudicial. O que você vai comprar aí, os chineses, coreanos, sei lá, eu sem querer ser preconceituosa em nenhum momento, Você está falando, né, dos piratas, é isso? Isso. Tá. Então eles não passam por nenhum tipo de avaliação. Tá. Então eles são muito mais prejudiciais do que os outros. Então a gente tem esses dois pontos, né? Então quando uma pessoa fala, não, olha, eu preciso usar o fone, a gente fala, então você compra um fone de uma marca original. Porque ele foi realmente testado, avaliado, tudo. Entendi. E os outros piratas não sofreram nenhum tipo de avaliação. E aí pode passar ruído, pode passar um som, pode acontecer de tudo, com aquele fone pode piorar muito mais a audição. O uso de fone não é indicado. A gente fala que existe um tempo mínimo de uso de fone diário, então precisa acontecer o descanso auditivo. Então, por exemplo, você coloca o fone de ouvido e passa o dia inteiro, né? Pessoas a gente vê que pega trem, que se locomovem e tal, e depois chega no trabalho e continua lá no fone de ouvido em reunião e tal. Não dá descanso para o ouvido, porque quando você coloca um fone de ouvido, aquela energia que o som vai entrar no seu ouvido, ela não tem vazão. Ela vai ali de forma intensa o tempo todo, né? Então, se você está aqui, você está escutando uma música, essa música está ambiente. Então, ela tem vazão. No fone de ouvido, ela está ali. Tá. Sobrecarregando as células, enchendo os neurônios de atividade. O nervo auditivo não para ali, incessante, reflexos trabalhando. Só tirar o fone de ouvido já dá esse descanso? Porque, por exemplo, você tirei o fone de ouvido, mas eu liguei a TV. Ou tirei o fone de ouvido e coloquei a música para tocar na caixinha de som. O meu ouvido não continua trabalhando? Ele tem esse descanso ou não? Muito menos do que se ele tivesse com fone de ouvido. Que nem eu falei, o ambiente distribui o som. Claro, você vai colocar um rock pesado numa sala fechada, não vai adiantar muito. O descanso vai ser mínimo, né? Entende? Aí tudo depende do propósito. Se a pessoa tem a noção e falar assim, não, eu vou praticar um pouco de descanso auditivo, daí vale a pena desligar tudo e falar, bom, eu tenho
eu quero fazer isso, né? Mas é interessante sim, fazer o repouso total. Entendi. Vamos falar dos fones de ouvido originais, tá? São que passam, tem o selinho do Inmetro, tem, não sabia, a Anvisa também avalia? Não sabia, olha, curioso. Eu, por exemplo, hoje eu tenho um fone de ouvido que ele tem um bloqueador de ruído. E quando eu desativo esse bloqueador de ruído, eu vejo tanto de barulho à minha volta que aquele fone de ouvido está bloqueando. E isso me estimula a utilizar o bloqueador de ruído. Isso é ruim, ter esse bloqueio? Isso ajuda, se atrapalha? É bom ter, é bom não ter? Eu acho assim, sabe, bloquear o ruído seria muito legal, né? Até eu gostaria de colocar um fone, mas aí sem usar o som dentro do ouvido, só para bloquear o ruído, né? Seria interessante, que é o que a gente fala, né? De usar... tem muitas pessoas que trabalham em empresas que utilizam aquele abafador, né? Sim. Isso é muito legal mesmo porque hoje o mundo está muito barulhento, né? O ruído urbano, assim, está lá em cima. Então eu falo assim, é muito legal você usar um fone de ouvido com o bloqueio de ruído, porém o som que está entrando ali de uma reunião, ou de uma música, ou de uma ligação, ele vai continuar entrando direto dentro do ouvido e fazendo a ação como um outro fone qualquer. Tá, mas quer dizer, ele não né? ele não é mais prejudicial, menos prejudicial do que o que não tem esse... Não. Entendi. Ele não vai... isso é indiferente, né? Indiferente. Menos prejudicial no sentido de que ele vai bloquear o ruído e vai te dar um pouco mais de conforto. Mas é assustador, assim, quando desativa o bloqueador de ruído, a poluição auditiva que a gente não percebe, assim. É muito, muito gritante, assim. Agora, doutora Priscila, me fala, parece uma pergunta óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser perguntado também, que é o tema da nossa conversa aqui que eu falei no princípio. Qual que é o impacto que a gente pode falar da perda auditiva na vida das pessoas? Bom, eu acho assim, acho muito legal falar sobre isso e a gente falar um pouquinho de faixa etária, né? Porque quando a gente fala assim, qual é o impacto da perda auditiva na vida das pessoas? Se a gente falar numa criança, uma perda auditiva, então eu vou te dar um exemplo, uma criança que tem infecções recorrentes, vive com o ouvido vazando, vive com o ouvido infeccionado, o pai leva no médico, passa um antibiótico e tal, e nada melhora, né? Tem rinite, sinusite, um quadro todo ali já fechado. Então o que vai? Quais são os impactos, né? Vai ter dificuldade de aprendizagem, né? Vai falar errado, e dessa fala errada ela vai ser alfabetizada errado, então vai escrever errado, então vão acontecer essas trocas. Então esse é um impacto importante, né? Que a criança vai sofrer porque vai ter muitas dificuldades escolares de aprendizagem, essas coisas. Quando adolescente, vai ter, se é um adolescente com perda auditiva, vai ter dificuldade para arrumar emprego, vai ter dificuldade para trabalhar, vai ter dificuldade para se comunicar, de convivência em grupo, né? Porque uma perda auditiva de uma média, que não precisa ser uma perda auditiva profunda, isola socialmente, tanto o adolescente até o idoso, né? Impacta muito no sentido de conversas grupais, reuniões familiares. Então, olha, eu perdi 30% da minha audição. Legal, só que eu não consigo mais conviver em grupo, porque várias pessoas falando, eu não consigo entender o que as pessoas falam. Vira incômodo para mim, então eu prefiro me isolar. Então, causa um isolamento social. Incômodo em que sentido? Não consegue, o cérebro começa a deixar de entender várias pessoas falando ao mesmo tempo. Entendi. Então fica um barulho muito chato. Porque você tá vendo ali as pessoas conversando numa festa de aniversário, numa reunião familiar, um fala, outro fala, e a pessoa fica... É insuportável, eu só escuto um monte de barulho e gente falando, eu não consigo entender o que as pessoas estão falando, aí eu me retiro. Não vou em tal aniversário, eu não vou participar do Natal, porque chega lá, chega todo mundo falando junto, eu não entendo o que as pessoas falam, eu prefiro me retirar e não sofrer com isso. Entendi. O isolamento social é muito importante na terceira idade, né? Porque... leva à depressão, né? Não quer mais sair de casa, não quer mais frequentar ambientes públicos, não quero mais festa familiar, não quero mais receber a família, prefiro ficar quieto no meu canto, e aí pode levar à depressão. Então, são impactos muito importantes, né? Que eu vejo hoje, dia a dia no meu consultório, isso é um impacto assim, que mais preocupa, né? O impacto importante também seria na questão
da qualidade de vida. Então, eu vejo, chegam casais lá a ponto de separação, né? Porque, eu não assisto mais televisão com minha mulher, porque eu quero escutar alto, ela quer escutar baixo. Então, não tem condições de a gente ficar na mesma sala assistindo televisão e briga, né? Porque, você aumenta a TV, você não entende o que eu falo. Pedi para você fazer, você não fez, né? Isso é um impacto importante também, é a convivência com quem está perto, ou com o filho, ou com uma esposa, né? Isso é um impacto importante. Outro impacto importante também com relação à vida em si, a vontade que a pessoa tem para fazer as coisas. Eu vejo como a gente coloca um aparelho e muda, assim, da pessoa ficar tão feliz de poder fazer as suas próprias coisas sozinhas, de ir no médico, de dirigir, ou de fazer alguma coisa e falar assim, nossa, eu posso fazer por mim, não dependo de outra pessoa fazendo por mim, né? Isso é muito importante. Então, assim, é qualidade de vida, né? São muitos impactos. Eu tô aqui pensando, mas chega a trombar meus pensamentos de tanta coisa. A recomendação para a utilização do aparelho é a partir de quanto de perda auditiva? Você citou aí o exemplo de 30%, que já dá já causa alguns transtornos na vida da pessoa, mas... Esse é um assunto bem complexo. Por quê, né? É assim, na nossa visão como fonoaudiólogo, qualquer tipo de perda auditiva já precisa da reabilitação. Qualquer tipo, por mínima que seja, já precisa. Porque a gente trabalha assim. O uso do aparelho auditivo previne várias doenças, né? Hoje são vários estudos provando que uma pessoa que não sofre a estimulação do som, ela pode deixar aí uma porta aberta para um Alzheimer, para uma demência, para alguns aspectos neurológicos bastante importantes. Então, qualquer perda auditiva precisa ser tratada e precisa de aparelho auditivo. Por que tem essa correlação? A gente tem estudos sobre isso Muitos. Então, assim, por quê? Porque quando a gente escuta, é aquela história do processamento, né? Então, você escuta e manda a informação para o cérebro. Porque quem faz esse processar do som, quem entende, isso é palma, isso é grito, isso é batido de pé, é o cérebro, não é o ouvido. Sim. Eu sempre falo para o paciente, o ouvido é uma maquininha mandando informação para o cérebro, né? Então, quando você deixa de mandar essa informação, o cérebro começa a abandonar a função. Então, eu vou explicar de um jeito bem prático, assim, que eu costumo falar para os meus idosos, né? Porque eu falo assim... Você tem um celular, você olha o celular, você fala assim, nossa, baixei esse aplicativo aqui, eu nem uso, vou desabilitar, tirar daqui que está ocupando espaço. Olha, tem um aplicativo aqui que eu baixei de compras, nem faço compras, tira. O cérebro faz a mesma coisa. Então, algumas questões relacionadas ao processar do som, o cérebro começa a desabilitar. Então, ele começa a falar, olha, defender você do som alto eu nem preciso, porque o som para você é baixo, você tem perda auditiva. Então, assim vai indo, ele vai assim... abandonando funções. Entendi. Então, é a estimulação que está faltando no cérebro. E aí começa a comprometer memória, começa a comprometer localização espacial do som, de onde bateu a porta, de onde veio. E aí vão afetando os neurônios e aí pode acontecer aí uma perda gradual de memória e muitas vezes pode ser confundido com Alzheimer, pode virar Alzheimer. Então, hoje estudos mostram que a falta do uso do aparelho auditivo pode comprometer, sim, memória, capacidade de concentração e pode levar a doenças como demência e Alzheimer. Isso já está mais que comprovado, isso é super importante, né? Para a gente partir para o final, quais as recomendações que você dá, por exemplo, para os professores, que chegamos num consenso, que sofrem bastante com a poluição sonora do ambiente escolar. Quais as recomendações que você daria para esses professores? Eu vou falar que a vida de professor não é fácil, né? Porque, assim, ele precisa competir com o ruído. Né? Então, não é só a questão do barulho atrapalhar a audição dele, ele vai competir com o ruído também. Então, ele quer, às vezes, ele entra numa sala, tá todo mundo fazendo barulho, todo mundo conversando... Aí ele começa a falar alto para que as pessoas, gente, por favor, façam silêncio, né? Todo mundo sentado, né? Vamos, agora começou a aula, gente, já tô aqui. Então ele tem que fazer isso gritando. E aí ele tem dois problemas. Primeiro, que é o ruído alto, e segundo, que é o problema vocal, que é o que eu acho que mais afeta
os professores hoje, que é o problema vocal, né? E o problema vocal, ele tem... A gente via que tinha vários comprometimentos. Um deles era o uso de giz, né? Que a pessoa aspirava muito aquele giz, então ia escrevendo e respirando, e aí dava problemas alérgicos e afetava muito a voz do professor. Que ainda bem que não tem mais esse problema, né? Quase, acho que deve ter, alguém deve ter ainda, né? Não acho sei. Que raro ter. Raro, né? Faz um bom tempo que eu não vejo. Também. Então, assim, com relação a gritar em sala de aula, né? Tomar bastante cuidado com relação ao tom de voz, né? E ter que ficar... E eu sei que não tem como fugir disso também, né? Porque você vai fazer como, né? Levar um sino. Você tocar o sino, né? Aproveita um momento de silêncio e fala, se tocar o sino é para sentar. Se desse certo, né? Que eu acho difícil. E a questão da poluição sonora, né? Então eu falo que não é fácil para o professor passar por tudo isso, né? Todos esses desafios da sala de aula, né? Então, não dá para usar fone de proteção, porque ele precisa escutar o que o aluno tem para falar. Quem trabalha com criança fala baixo quando está falando sozinha, né? Então, é difícil, o protetor pode incomodar, pode atrapalhar, então ele não tem como se proteger nesse sentido, né? E a proteção seria mesmo de usar o mínimo possível o fone de ouvido, dar sim um descanso auditivo, né? Tomar muita água para as questões vocais, principalmente para quem tem que ficar falando mais alto para o aluno sentar ou para deixar a sala mais quieta, né? Então, trabalhar esporadicamente, passar com uma fono para fazer uma prevenção vocal, eu acho muito legal, porque tem como a gente fazer, por exemplo, um aquecimento vocal, uns exercícios, ensinar para ele fazer no dia a dia. Antes de começar a dar aula, faz esse exercício. Acabou a aula, faz esse exercício. Então, tem como a gente fazer uma profilaxia, né? Não precisa procurar o fono só quando tem problema. Tipo, vou na fono quando eu tô com problema vocal. Não, procura antes, pega uma orientação, toma bastante água, né? E uso, assim, da coerência com relação à proteção auditiva, porque é que nem eu disse, não tem como colocar um protetor no professor, né? É verdade. Professora, pra gente encerrar, como que eu dou um descanso pro meu ouvido? É aquilo que a gente falou, desliga tudo, né? Dá um descanso pro ouvido, né? E qual o período, por exemplo? Período do sono, 8 horas, o ouvido está teoricamente descansando. A gente fala assim, vamos descansar o ouvido a cada 2 horas de uso de fone? Tá. Né? A cada 2 horas fica meia hora sem, ou fica 1 hora sem. Eu acho que isso seria bem legal. É a mesma recomendação de quem trabalha sentado o dia inteiro, a cada 1 hora levantar, dar uma caminhada. Dar uma volta. Então, assim, é muito legal. Tira um pouco o fone, atende uma ligação normal, sem ser por fone. Dá um tempo com relação à música. Às vezes tem gente que gosta de trabalhar ouvindo música, né? Então, dá um tempinho com relação a isso. Já dá aquele descanso auditivo, né? Eu tenho o hábito de trabalhar com algum barulho, ou seja, ou a TV ligada, ou a música, alguma coisa, me ajuda a me concentrar. Eu também, eu acho bem interessante. Isso é ruim para o ouvido, desde que você esteja sem um fone? Eu não acho ruim, desde que o som esteja ambiente. Entendi. Não no fone. Então, por exemplo, você pode trabalhar assim, colocar uma música, né? Qualquer coisa que você goste, mas aí não no fone, né? Colocar no ambiente ali. Agora eu tô com gente aqui, tem outra pessoa trabalhando do meu lado, então eu vou colocar no fone. Depois de 1 ou 2 horas, não, agora eu vou escutar ambiente, né? Se você tiver a possibilidade de fazer isso, legal. Se não, é realmente tirar, né? Se você tiver que ficar numa reunião muito tempo, então saiba que depois tem que fazer um pouco de descanso. Para quem trabalha em ambientes que tem muito barulho, como é o caso da sala de aula, você recomenda fazer exames periodicamente, né? Que uma vez por ano, a cada 2 anos? Eu acho que tem que ser igual check-up. Uma vez por ano, procura, já inclui lá o check-up anual, né? Igual faz o do coração, faz também o teste auditivo, até para ter uma ideia, por questões familiares, quando é que vai começar a ter perda, não vai, né? É interessante. Então, eu acompanho o exame de audição da minha mãe, né? E aí, de repente, vem uma perda auditiva. Não é grande, é uma perda pequena. E aí você fala assim, poxa, de onde vem essa perda? Não tinha, será que está começando agora? Qual é o tipo da perda auditiva? Então, assim, para quem faz o acompanhamento, isso é muito legal. Porque agora a gente tem um dado para observar.
começou agora essa perda ou não, como que ela vai evoluir, então a gente tem um dado para observar. Quem nunca fez e chega pra gente, nunca fez esse exame, e eu tenho 60 anos, né? Então você tá no escuro, você não sabe como ver a evolução, aí você pega uma perda grande, você fala, caramba, perdeu 50%. Foi uma perda repentina, não foi? Veio vindo e ele não estava percebendo, entendeu? Você está meio no escuro ali com relação ao caso. Claro que você vai correr atrás de tratamento, vai tentar fazer um diagnóstico, mas se você tivesse um acompanhamento, um check-up, é muito mais fácil de você elaborar a perda, as causas, os motivos. Porque assim, existem doenças como tumor, como processos grandes que afetam a audição, né? Então, e a gente tem que estar atento. Eu tenho pacientes que, por exemplo, faziam triagem auditiva em empresas e aí dava uma pequena perda de um lado só, aí não foi bem orientado, né? E aí descobriu que estava com um tumor no ouvido. Então, assim, mas eu fazia exame na empresa há 10 anos, sempre acusava essa perda e nunca ninguém nem falou nada, isso é normal, isso é uma pequena perda. Então, assim, se a pessoa faz um check-up mesmo, né? E se é uma fono legal, vai olhar e vai falar, peraí, isso aqui a gente precisa avaliar. Pode não ser nada, pode somente, é uma pequena alteração auditiva, vamos acompanhar, vamos ver como que vai ser a evolução para depois usar o aparelho, né? Vamos ver qual vai ser o, né? Mas tem que fazer exames, principalmente de imagem, né? Tomografia, ressonância, essas coisas. Então, assim, por isso é muito importante, só para a gente finalizar. Vamos voltar lá na primeira frase do encaminhamento para otorrino, para fono, volta para fono, sabe? É muito legal a pessoa ter esse acompanhamento. Como as pessoas te encontram? Meu nome é Priscila, eu tenho uma clínica, chama Instituto de Fonoaudiologia. Eu sou de Mogi das Cruzes, a clínica fica bem aqui no centro de Mogi das Cruzes. Pode me seguir no Instagram, é Prifono, e tem o @Instituto de Fono. Doutora, obrigado Obrigada, pela gentileza. Eu espero que você tenha gostado da conversa tanto quanto eu. Eu gostei. Acho que a gente falou sobre vários temas aqui. Espero que você volte numa outra oportunidade para a gente falar, sei lá, das questões da voz, por exemplo. Isso. Inclusive, hoje eu estou com um pouco de dor de garganta. Eu vou deixar bem aberto para os professores, dizendo que a minha clínica, a gente atende muito professor, que a gente trabalha não só na parte vocal, como na parte auditiva também, né? E é muito legal que a gente passa essa orientação vocal. Então, quem tiver alguma dúvida com relação à audição, à voz, procura a gente, vai ser bem orientado, tudo certinho. Tá bom? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem pra gente, a gente encaminha pra doutora, tenho certeza que ela vai responder com o maior prazer. Como sempre, eu quero agradecer a parceria e a paciência de vocês. Eu espero ver todos vocês aqui no próximo programa. Tchau, tchau.